Bem, pessoal, então dando continuidade aqui às aulas sobre a Mesopotâmia, a gente já falou um pouco sobre a questão geográfica e a importância dos rios. Veja, os rios eles tiveram uma importância tão fundamental para o desenvolvimento dessas civilizações que as cidades na Suméria, na Babilônia, na Síria, elas acabaram crescendo grandemente e desenvolvendo até formas de comércio, turismo, né? Aqui a gente vê uma representação que eu tirei de uma foto de uma imagem de um livro didático, que é um desenho, obviamente, né? Mas que demonstra assim uma série de canais que foram abertos para o desvio da água dos rios e tornar essa água dos rios aproveitável, reutilizável em lugares onde o rio originalmente não passava, formando diques, açudes, canais de irrigação, permitindo a produção agrícola em escala maior, né? Uma coisa importante também de se observar é que algumas partes das cidades, principalmente aquelas em que tinha os templos, em que tinha sedes dos governos, como uma proteção ao rei, né, que era um sistema de reinado, as cidades elas eram cercadas por muralhas. Isso é uma característica de muitas cidades antigas. A Troia, por exemplo, que embora não seja uma cidade que tenha-se comprovação da sua existência, mas os relatos dizem que ela era uma cidade cercada. Por que se cercavam as cidades, né? O objetivo era a contenção de conflitos, porque como eram populações que disputavam muitos territórios e não existia assim fronteiras, direitos, constituições, tudo que hoje existe, né, que impede um país com uma força bélica, uma força armamentista invadir um outro país e nem sempre impede, naquela época não existia esses tratados internacionais de não agressão e tudo mais. Então chegava um grupo ali, via que a cidade estava bem organizadinha e queria o território para si, invadia mesmo e ganhar. E quem ficava com o território? Quem tivesse superioridade armamentista, superioridade bélica. Então não era incomum a gente encontrar essas cidades. E como que se sabe sobre isso? Com os vestígios arqueológicos, resto de muro, né? Os vestígios de que determinadas cidades tinham essas cercas em todo o seu entorno. Os rios, os diques, os canais de irrigação também muitas vezes ajudavam para fazer essa barreira, essa contenção, né? Mas eu falei que eu ia apresentar para vocês aqui o Rio Tigre e o Rio Eufrates, como eles estão nos dias de hoje. Vejam que são rios que ainda hoje eles são importantes, são rios navegáveis. Essa porção aqui do Rio Tigre, ele fica na Turquia, né? Vocês podem ver uma série de áreas cultiváveis aqui. Tem algumas fotos que eu acho muito interessante, esse trecho do Rio Tigre, porque ele é bem extenso, mas esse trecho aqui mostra bem pra gente, deixa eu puxar um pouquinho a imagem aqui, porque não precisa. Mas enfim, mostra bem pra gente aqui ó, o quanto a região em torno do rio, apesar de ter alguma vegetação verdinha e tal, mas é uma geografia muito árida, né? Porque é uma região seca, meio desértica, você não tem florestas, você não tem grandes. E também não tem grandes florestas e também não tem umidade, né? As chuvas são escassas em regiões próximas a desertos, né? Vejam o rio Eufrates aqui, que é o mais ocidental dos dois rios. Vejam as formações rochosas que acompanham, né, o rio. Então, realmente é uma região que, se não existisse a a potência desses rios que nascem nas montanhas e correm toda aquela região do Iraque ali, como vocês viram, até desaguar no Golfo Pérsico, ó, eles nascem aqui, os rios, e eles vão correndo, né, em direção ao mar, como a grande maioria, a esmagadora maioria de rios, mas não todos.
né, e eles correm para o mar. Aqui tem uma representação da cidade da Babilônia que a gente vê com mais precisão, assim, essa ideia de cidade cercada. E o rio passando aqui, os barquinhos, servia como alimento, pesca, para produção animal, produção vegetal, para turismo, de gente que pegava e fazia comércio de longa distância também, para dar uma passeada, né? Um rio que era navegável, que era importante, justamente porque era uma geografia muito estéril ali para aquelas pessoas, né? Essa outra imagem aqui, não sei se mostrei, deixa eu ver aqui. Essa também, todas essas são simulações de como poderia ser as cidades da Mesopotâmia. Essas três últimas que eu mostrei para vocês, elas dizem respeito especificamente à cidade da Babilônia. Por que a Babilônia? Porque é onde a gente tem mais fontes, né? As fontes históricas, os relatos, principalmente do Heródoto, que era um cronista, um historiador grego. Ele andava pelas regiões e ia fazendo relatos descritos do que ele via e tal. Era meio fantasioso, para falar bem a verdade, ele fantasiava um pouco algumas coisas. Mas é um documento que a gente tem para poder fazer essas reconstituições históricas, né? É também daí que vem os Jardins Suspensos da Babilônia, que até hoje não se tem assim certeza absoluta de que de fato ele existiu, teria sido construído pelo Nabucodonosor, que foi um rei importante, em homenagem à sua esposa. É constituída como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, porém desapareceu totalmente, né? Por isso também não se sabe da sua real existência ou do seu esplendor, né? Se era tão esplendoroso como dizia-se esses jardins suspensos da Babilônia. Tá? Em algumas imagens aqui, acho que nessa daqui, por exemplo, vocês viram um portal aqui, muito bonito, esse portal em azul aqui que vocês estão vendo. E aqui tem uma reconstituição desse portal, eu vou aumentar aqui, que é a porta de entrada para o templo de uma deusa muito importante na Babilônia. Na Suméria, ela muda de nome dependendo do povo, mas é a mesma deusa da beleza e deusa da fertilidade, né? Na Babilônia, ela é chamada de Ishtar, que é... Cadê minha Ishtar aqui? Que é essa daqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. Aqui ela tá como Inanna, que daí já é a deusa suméria. Eu já acho aqui para vocês a Ishtar, que ela deve estar em algum lugar aqui. E a questão da deusa agora me remete a uma questão importante para falar para vocês, né? Nós estamos falando de populações antigas que eram politeístas. O que é o politeísmo? É a crença em diversos deuses, né? Então, para esses povos antigos, até a chegada do monoteísmo com os hebreus, né? Inclusive com aquele episódio lá do Moisés no deserto, quebrando o bezerro de ouro e tal, que só existe um reino, só existe um Deus, Yahvé e tal, né, Jeová. Enfim, até aquele momento, grande parte, se não todas as civilizações, talvez os persas ali não, mas grande parte dos povos antigos, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses e atribuíam às forças da natureza esse poder divino, né? Que tem a ver com essa falta de explicação científica. Estamos num momento da história pré-científico, não existe método científico, comprovação científica. Existe aqui uma tentativa de ciência e existem muitas descobertas e muitas invenções importantes para a ciência neste período que vão se perpetuar e outras que vão dar origem a outras descobertas e tal, porém não é um pensamento puramente científico, né? É um pensamento mágico religioso ainda que tem essa relação direta com as divindades. Essa imagem especial que vocês estão vendo aqui, ó, podem ver que todos eles estão com as mãozinhas
segurando assim, né? Que é, supostamente, pelas fontes e pela análise dos arqueólogos, que é a forma de oração dessas populações antigas. Mais importante do que somente a forma de oração é a gente observar que os estilos de cortes de cabelo, né? As sainhas que os homens usavam, o bonito aqui da sobrancelha que emenda uma na outra, né? Olhos bem ornamentados, bem delineados, que também vai ser uma tradição lá entre os egípcios. Então, essas fontes, além delas revelarem aspectos da cultura, elas também nos mostram questões estéticas, o que eles achavam bonito, o que não achavam bonito. Então, tá. Então, religiosamente, eles tinham essa perspectiva de vários deuses. Outra coisa importante é algumas estatuetas que a gente vai encontrar por toda a Mesopotâmia, e lembrando que quando a gente fala em Mesopotâmia, eu estou falando das populações diferentes que viveram ali, que são chamados de mesopotâmicos, porém cada grupo tinha suas especificidades. Essa daqui eu acho muito interessante, que é a deusa do vaso, na legenda da estatuetinha, que hoje está, acho que no Museu de Bagdá, se eu não me engano, no próprio Iraque, ela era uma fonte, né? Então tinha uns esqueminhas aqui de canalzinho, de caninho e tal, que por meio de mais ou menos como se fosse uma torneira ali, a água, uma torneira não, uma bombinha, né? A água subia e voltava, que nem essas rodas d'água que a gente tem em casa, aquelas fontinhas de água e tal. Eles já tinham. Tal era a importância, né? Uma divindade segurando um vaso ali. Então a água, ela tinha uma perspectiva, assim, vamos dizer, das mais importantes, porque era realmente a grande riqueza. Se hoje a gente está falando em petróleo, em ouro, em dólar, quais são as riquezas dos dias de hoje? Né? Na pré-história, certamente era o fogo. Era a grande riqueza da pré-história, era o fogo. Depois que o fogo deixou de ser uma novidade e a técnica ela ficou relativamente disponível para todo mundo, a água virou o objeto de desejo, né? Aí a água era... E, por consequência, o território, porque a água, como é um rio, né? Geralmente é um rio onde você tem uma maior quantidade de água. Então, o território aonde estava aquele rio também era motivo de disputa. Hoje não é muito diferente, né? O nosso fogo é outro, a nossa água é outra, a nossa riqueza é outra, geralmente riquezas naturais, petróleo, coisa lá. Mas ainda assim é uma disputa por território. Essa estátua em especial, para finalizar essa segunda parte do vídeo, é uma estátua do povo Guti, esse cara que é o Gudea. Ele mandou fazer, ele era um cara meio egocêntrico, assim, ele mandou fazer uma cacetada de estatuetinha, estatuetona, com a cara dele, né? Porque ele se achava. E aqui ele tá segurando, vocês podem ver aqui a aguinha. E, mais importante, que é o assunto para a nossa terceira aula, são essas inscrições que vocês encontram no saiote aqui do Gudea, né? Essas inscrições, elas são um importante conhecimento que veio da Mesopotâmia para nós, até os dias de hoje, que é um sistema de escrita bem diferente do nosso sistema alfabético e tal, mas que deu origem a essa forma de comunicação. Só mais um detalhe, moçada, quando vocês forem falar em Mesopotâmia, é Mesopotâmia, Mia, com M, Mesopotâmia, porque eu sempre vejo alunos, e até já vi escrito isso, Mesopotâmia, não, Mesopotâmia, de potamos, de água, tá bom? Então, se inscrevam no canal, deem o joinha de vocês lá, comentem, façam perguntas, tá bem? E vamos para a nossa aula 3. Mesopotâmia, aula